Beleza, meus queridos, para quem não me conhece, eu sou o TJ Mendes, do canal TJ Mendes, aqui de Floripa. O vídeo de hoje ali, eu vou mostrar a solução, o problema ali sobre um barulho, num Toyota Etios. Ele é um 2015 que está com 96 mil quilômetros, e o cliente reclama que ele está com um barulho bem forte na frente, na suspensão, e eu vou identificar ali qual é o problema e vamos tentar resolver ali. E aí já vou mostrando ali no vídeo o passo a passo do que eu fiz para identificar o barulho e a solução do problema. Então acompanhe comigo ali, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar ali a execução desse serviço ali, beleza? Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Acompanhe ali o canal TJ Mendes para dar uma fortalecida no canal. Qualquer dúvida, mande os comentários aqui embaixo. Eu vou deixar também aqui em cima meu Instagram, se a galera quiser seguir lá no Instagram, TJ Mendes. Bora lá grudar nesse bruto. Tá com 96 mil quilômetros. Então esse é o bruto que nós vamos mexer hoje. Um Toyota Etios 1.5 XS 2015. O cliente reclama que ele tem um barulho. Eu fiz um teste ali e identifiquei a bieleta com folga, aí é onde ela está fazendo barulho. Mas também consegui identificar aqui, ó, que ele está com um vazamento no amortecedor. Bom, o barulho que eu identifiquei é aqui, ó, na bieleta. Ele esfarelou todas essas borrachas aqui, ó, que vai na bieleta, certo? Aí eu vou fazer a substituição dela, ó, são as borrachas dela. Aí vai ser trocado toda a bieleta, certo? Esse é o barulho que estava fazendo ali, porque ele fica movimentando aqui, ó, tá? Aí onde faz o barulho bem forte. A princípio o barulho seria só isso, mas analisando o carro, que eu fiz um teste na suspensão e tal, identifiquei que o amortecedor tem um forte vazamento lá, ó. Ele já está todo melado de óleo, e aqui tem muito óleo aqui, ó, nessa base do amortecedor. Tá? Então com ele fora eu vou mostrar que tem bastante óleo aqui, ó. Por esse motivo é que nós vamos trocar o par de amortecedor dianteiro. Vou tirar fora ali, já vou desmontar e já vou mostrar ali já. Primeiramente nós vamos soltar esse suportezinho aqui, ó, que é do fio do ABS. Vamos soltar também este suporte que fica aqui do flexível de freio e do fio do ABS. Vamos tirar de fora e frouxar os parafusos da torre. Bom, então lá já soltei o suporte aqui do ABS, do fiozinho do ABS e o flexível. Agora eu vou tirar os parafusos da torre. Agora só tira o parafuso aqui, né? Solta aqui, solta esse parafuso também e a torre já está fora. Aí vamos só soltar em cima. Enquanto isso eu vou desmontar o outro lado também. Eu vou trocar os dois amortecedores. Bom, esse lado não parece que está vazando o amortecedor, mas eu vou trocar os dois, que é sempre recomendável trocar o par dele, certo? Quando se faz a substituição. Então vamos tirar esse aqui fora também e vamos substituir ele também. Esse aqui é a mesma coisa, solto suportezinho do fio do ABS, parafuso do flexível, suporte do flexível. E agora vamos tirar os parafusos da torre, do montante, que é esses aqui. Agora soltamos esses dois do amortecedor. Aqui tiramos o parafuso e desencaixa a torre, o amortecedor, ok? Então agora nós vamos baixar o carro para soltar os amortecedores na parte de cima. Aqui já frouxei o amortecedor na parte de cima. Agora tiro a torre fora e vamos fazer a mesma coisa no outro lado. E vamos tirar fora esse outro lado aqui também. Tirar aqui fora também. E agora vamos lá na bancada para desmontar ele. Então aqui eu instalei
o encolhedor de molas. Agora vamos tirar a pressão da mola. Eu uso o encolhedor hidráulico. Vamos tirar a pressão da mola e já vamos desmontar ali em cima já. Ó, aqui ele já ficou totalmente solto. Ó. Então aqui eu já fechei toda a porta. Agora já sai fora aqui, ó. E o batente. O rolamento aqui tá bom ainda. O batente também tá bom. Então vai ficar o mesmo. Nós vamos substituir só o... Aqui já sai a mola. E agora eu queria mostrar para vocês o defeito que deu no amortecedor ali, ó. Deixa eu aproximar mais. Bom, então esse foi o defeito do amortecedor, ó. Ó, ele não tem folga aqui, ó, mas aqui tem uma folga grande, ó. Isso é falta de pressão devido a ele ter apresentado esse vazamento aqui, ó, nesse retentor e perdeu o óleo, aí ele perde a pressão. Ó, vê que ele tem uma folga aqui, ó. Ó, ele não retorna mais e tá, ó, tá sem pressão. Então nós iremos substituir esse e o outro lado também. Vamos pegar o novo ali já para pôr no lugar. Bom, turminha, esses são os dois amortecedores novos, tá? Já vou tirar aqui da embalagem. Eu estou usando o Monroe, que é uma marca excelente. Então aqui estão os dois amortecedores. Ele vem com essa fita para ficar recolhido, manter a pressão dentro. Aqui a gente solta ele, só força ele para baixo e essa fita já solta. Quando eu tiro a fita, aí ele volta sozinho, tá vendo? Essa é a pressão que ele teria que ter. Então já vamos colocar ele no lugar, tirar o velho e colocar esse novo. Beleza, turminha, então ali já saiu o velho. Tem que ter bastante cuidado aqui, ó, no colocar ele na moça para não apertar demais, né? E não danificar o amortecedor novo, tá? Então aqui nós já encaixamos a mola no amortecedor novo e aqui já colocamos o batente novamente. Bom, então aqui já botei o amortecedor novo, botei a coifinha também. Agora vai o batente, que o batente está bom ainda, e já vamos apertar ele. Aqui está apertadinho já o coxinho do amortecedor. E agora só encaixar melhor e já soltamos ele. Agora vamos só conferir se está bem encaixado, né? Beleza. Agora soltamos o encolhedor de mola. Já vamos fazer o outro também. Bom, então esse aqui é do outro lado, como eu falei antes. Ele não tem vazamento, mas nós vamos trocar ele também. Os dois dianteiros novinhos, carparelho. Esse aqui é o mesmo procedimento. Vou encolher as molas aqui. Já vamos tirar ele fora também. Esse barulho que vocês estão escutando é da chuva, que está chovendo bastante hoje aqui em Floripa. E o coxinho tá bom. O rolamento também tá bom. Ó, a coifa eu vou trocar, botar nova. Tiramos a mola. E já colocamos o outro amortecedor. Aí já colocamos esse amortecedor novo. Ó, essa é a pressão que ele tem que ter. Tá vendo? É assim que ele tem que funcionar. Tanto que o outro lá ele não está retornando mais. Então agora nós vamos botar a coifa nova e finalizar, botar no lugar. Aqui já botei a coifa nova. Agora vai o rolamentinho de cima e vai o coxinho do amortecedor. Agora só aperto aqui em cima, apertadinho, encaixamos bem a mola e alivio a pressão do encolhedor. Está no lugar, colocadinho, instalado. Agora é só botar o bruto lá no lugar, instalar no carro e tá prontinho. Coifinha nova, amortecedorzinho novo. Bora montar no lugar agora. Bom, então agora eu vou tirar a bieleta aqui. Bom, então
essa é a bieleta nova que nós vamos colocar. Essa é a referência da Toyota, certo? É uma peça original Toyota. Bom, então essas são as pecinhas que vem nela. Ela vai nessa posição aqui, ó, tá? Essa arruela aqui vai para baixo, tá? E depois as outras vão em cima, ó. Então essa é a bieleta que nós vamos colocar no lugar agora. Então essa parte que vai essa arruela, ela vai aqui na balança, tá? E aí por baixo vai essa outra aqui, ó, tá? Então vai assim por baixo, tá? Então ela vai encaixada aqui na parte da balança e essa outra vai lá embaixo, ó. Então ela vai assim, ó, aquela arruela vai embaixo e essa outra vai aqui em cima, tá? Aí aqui já vai a porquinha em cima da arruela. Então ela vai aqui, ó. Agora eu vou só apertar ela. Aperta um pouquinho. E embaixo também. A bieleta está instalada. Tá certinho no lugar. Bieleta novinha e original, né? Da Toyota. Aqui embaixo também já apertei. Então agora eu vou finalizar, botar essa torre. Bom, então aqui já finalizei. Já apertei os parafusos do amortecedor. Apertei também aqui esse parafuso do flexível que segura o suporte do fio do ABS. Agora tá prontinho. Vou botar a roda nesse lado e vamos terminar o outro lado. Então esse lado já finalizamos. Agora vamos para o outro lado. Então esse é o lado esquerdo, já é o outro lado. Já coloquei a torre nova. Apertei o parafuso do flexível e do suporte do fio do ABS. Já apertei os dois parafusos da torre. Agora vamos botar a roda e finalizar esse bruto, botar no chão. Aí só falta apertar em cima os dois amortecedores. Beleza? Vamos embora lá. Beleza, turminha. Então já apertei aqui em cima os dois amortecedores, tudo certinho. Agora é só finalizar ali. Botar esse bruto no chão e dar uma volta com ele. Beleza, então turminha, tudo prontinho. Já botei as rodas, coloquei as calotas. Já dei uma volta com esse bruto, tá tudo funcionando certinho. Então tá prontinho, só liberar para o cliente, mais um cliente feliz. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto, como mostrei no vídeo. Ele estava com um desgaste muito grande na bieleta, né? Esse carro ali, a bieleta dele é meio sensível, não é muito resistente. Ele gastou as borrachas da bieleta e aí criou uma folga e ficou fazendo esse barulho ali que o cliente estava reclamando. E realmente era um barulho bem forte, um barulho em calçamento, em buraco, em estradas de buraco, né? Aí substituí a bieleta ali, agora resolveu o problema, parou aquele barulho todo e tal. Só que ele já tinha um defeito também no amortecedor, ele estava com vazamento e estava com pouca pressão. Que até nem estava fazendo barulho, mas eu falei para o cliente que já estava com problema ali, ia acabar incomodando depois. O cliente resolveu fazer esse serviço, liberou o orçamento, a gente já aproveitou o embalo e já fez todo o serviço ali. Agora está tudo certinho, finalizado, dei uma volta com ele, acabou a barulheira, ficou tudo tranquilo, beleza? Então agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.